Está começando mais um Pode Falar ADM, o primeiro podcast de administração, empreendedorismo e negócios da região central do Rio Grande do Sul. Eu sou Angel Gubert. E eu sou Fabrini Dotto. E como apoiadores desse 13º episódio, temos o Lumière Estúdio de Beleza, que cuida de nós e eleva a nossa autoestima, nos deixando belíssimas para a gravação dos episódios do Pode Falar ADM. O Lumière tem um espaço aconchegante e acolhedor, onde as mulheres são recebidas com muito carinho e atenção e recebem tratamentos de alta qualidade para realçar sua beleza e bem-estar, garantindo que saiam se sentindo renovadas e confiantes. Hoje, o Lumière conta com uma equipe de mais de 10 excelentes profissionais e uma carta variada de serviços nas áreas de cabelo, unhas, maquiagem, estética facial e corporal. Além, é claro, das nossas empresas. A Dica Consultoria, que tem como propósito levar qualidade de vida aos empreendedores através de uma gestão eficaz, potencializando resultados e vidas. E a Fabrini Dotto Gestão de Processos, que busca melhorar os resultados do seu negócio por meio da avaliação e reestruturação de processos internos. Nesse 13º episódio, vamos conversar com uma mentora sistêmica e consteladora sobre como a essência do feminino pode transbordar a gestão de negócios. Seja bem-vinda ao Pode Falar ADM, Andréia Santini. Um brinde! E aí, Andréia, nos conte um pouco de quem é a Andréia. Bom, a Andréia Santini está muito feliz de estar aqui primeiramente. É uma grande satisfação. Primeiro podcast que eu estou participando, então estou muito feliz com este convite. E a Andréia é uma mulher que na essência dela, ela traz muita coragem, muita determinação. A menina dela, ela sempre sonhou alto e apesar de todas as dificuldades, eu posso dizer, olhar para trás, que eu sempre, com muita determinação, com muita força de vontade, eu sempre fui em busca dos meus objetivos, daquilo que eu acredito. E o empreender, né, foi algo que quando eu cheguei para o meu pai, para minha mãe, eu disse assim, eu vou abrir um CNPJ, eles me olharam assim, como assim? Né? E porque realmente foi quebrar um padrão familiar e algo que vinha sendo projetado e se abrir para o novo. Então, eu sempre fui essa mulher determinada mesmo, aberta para o novo, assim. Eu sou movida muito por desafios e isso de fato me move, assim, a seguir em frente. Que legal, Andréia. Né, quando tu fala que tu se abriu pro novo, eu acho que empreender é justamente isso, né? É a gente se abrir pro novo e a gente estar preparada e entender que vai existir adversidades, desafios, né? Que vai ter dias mais fáceis, outros nem tanto, mas que no final do dia a gente vai ser grata, né? E vai ter aquele gostinho gostoso do empreender, né? Da gente consegue. E eu acho que isso fala muito sobre o empreender, né? Eu acho que essa questão de se abrir para o novo no empreendedorismo a gente vive isso todos os dias, né? Porque a gente tem que estar aberto ao novo todos os dias, porque todo dia vai vir algo novo no empreender, né? É o que eu digo, a gente precisa de processos, né? A gente precisa minimamente de um processo, de uma rotina, mas o empreender não tem aquele rotina propriamente dita, não tem né? a receita do bolo. Não, né? E é um desafio a todo instante e isso é importante, né? Porque faz a gente evoluir, faz a gente crescer e faz a gente se reinventar. Eu digo assim, o empreender faz a gente acessar muito da nossa criatividade, que é o nosso feminino. De nós criarmos mesmo, porque problemas a gente tem, dificuldades, né? As adversidades, mas é o que eu faço com aquilo. E sempre é essa pergunta, né? O que eu posso fazer? E no empreender, como eu disse antes, não tem, né, essa receita de bolo. E quando a gente olha e pensa isso, o que eu posso fazer diante dessa situação, é o que eu costumo dizer muito, que a gente conversa muito sobre, que cada empreendedor vai ter uma forma de ver. E não é sobre certo e errado, é sobre aquilo que faz sentido para mim. Aquilo como que eu, empreendedor, vejo e o que eu quero alcançar com o meu negócio, né? Não é o que tá certo para ti, pode não ser certo para mim, pode não fazer sentido, né? E a gente tem que escolher as nossas batalhas diárias, né? E a gente tem que ir em busca daquilo que faz sentido e que a gente quer alcançar, os nossos objetivos, as nossas metas.
Então, a ideia desse podcast hoje aqui, dessa gravação, é a gente trazer esse olhar mais sistêmico para os negócios. Eu trabalho assim, eu acredito nisso, a Fabrini também. Então, por isso, Andréia, que a gente te convidou para vir conversar um pouquinho com quem nos acompanha, né, que nos ouve, para que eles entendam também e se conectem conosco, né, nessa forma de pensar do empreender. Porque eu realmente acredito e trabalho olhando para quem está por trás dos números, né? Eu digo que gestão financeira ela não se faz olhando números apenas. A gente tem que olhar quem está protagonizando aqueles números, o porquê que a gente está tendo aquele resultado, que resultado a gente quer ter, o que faz sentido para aquele empreendedor. Então, quando a gente olha para a essência do dono, para a essência do empreendedor, e a gente entra numa questão de cultura, a gente entra em tantos pontos tão importantes quanto um resultado. Porque empreender não é sobre fazer filantropia. Então, é óbvio que a gente quer lucratividade, a gente quer dinheiro, e a gente gosta de dinheiro, a gente tem que acessar isso. Mas tem que fazer sentido para essa jornada ser leve, né? Então, o nosso podcast hoje será sobre isso, não é mesmo? Isso, e convido todo mundo que está nos escutando a estar aberto ao novo, porque com certeza os conceitos que nós vamos trazer aqui, abordar, e essa forma de empreender, essa nova forma que eu digo, né, porque realmente o novo pensamento é uma nova forma de olhar as realidades e de se comportar perante isso, é novo, então estaremos de copo vazio para aprender muito hoje com a Andréia aqui. Quando a gente fala em sistêmico, né, dentro dos negócios, dentro do empreendedorismo, é bem importante pensar quando a empresa foi criada e o para que essa empresa foi criada. Qual é a força dessa empresa? E hoje a gente fala muito em autenticidade. Então, uma empresa que, como a Índia estava falando, né, da cultura, que traz essa cultura do empreendedor, traz a cultura do empresário junto, unindo a autenticidade dessa pessoa, essa empresa ela já vai ser mais forte. E ela entende o para que ela tá aqui. Porque muitas vezes tem CNPJs que são criados, né? E não tem essa clareza. Realmente, que problema que a gente resolve? O que a gente quer com isso? Porque sim, quando a gente se torna empreendedor, a gente quer... Olha o faturamento, sim. Não vamos, né, ser hipócritas de não olhar para isso. Mas de que maneira que essa empresa vai servir, vai contribuir. Então, isso ganha força, de fato, né? Isso é muito, muito sistêmico, porque é um equilíbrio, a gente já entra numa lei sistêmica, né? O equilíbrio de trocas. Então, eu dou e eu recebo. Então, no momento que tem clareza, né? Qual é o objetivo da minha empresa? A minha empresa vai ofertar isso aqui. Então, eu te dou isso aqui. E, em contrapartida, você vai pagar, né? Pelo produto, pelo serviço e tudo. Então, quando tá bem alinhado isso, e dentro dessa empresa tem essa clareza, né? De para que a gente existe, e os colaboradores e tudo mais, isso se fortalece. E é isso, né, Andréia, que diferencia uma empresa da outra, né? A gente pode ter mesmo segmento, na mesma rua, né? E ter resultados completamente diferentes. Como é que a gente explica isso se economicamente a gente está instalado no mesmo local? Exato. Né? É justamente por isso, por essa essência do dono, por esse porquê, né? Por esse propósito que move as decisões daquele dono. Porque cada dono vai ter a sua forma de conduzir, né? E é isso que vai levar a gente a ter resultados. E eu quero trazer uma história aqui. O meu primeiro CNPJ, né, que eu tive, foi a Bevol, que ela era uma empresa de consultoria na área de gestão da saúde, que foi essa empresa que quando eu decidi criar lá, né, que foi em 2012. E aí eu estava terminando a residência de graduação, eu sou formada em nutrição, aí eu fiz a residência multiprofissional da UFSM e o meu campo de atuação foi a Coordenadoria Regional de Saúde, foi um campo de gestão. Quando eu estava finalizando a residência, vieram para mim, né, os secretários e tudo, disseram assim, Andréia, abre uma empresa de consultoria e vem trabalhar conosco, prestar serviços, né? E daí surgiu de eu criar a empresa. Enfim, eu fiquei 4 anos atuando nessa empresa, foi uma empresa que cresceu muito, percorreu a região aqui, né, tem até hoje, né, se fala, mas chegou num determinado momento
que os meus valores, porque então o CNPJ, a força era minha, né? Vinha de mim. Os meus valores estavam batendo com os valores da empresa, assim, sabe? E a prestação de serviço. E eu comecei a adoecer. E ali eu entendi que era um momento de fechar um ciclo, de encerrar, enfim, e me abrir para o novo, de novo. E por que eu tô trazendo isso? Porque isso hoje, né, naquela época eu não tinha olhar sistêmico, né? Mas hoje eu tenho muito, porque se o CNPJ era a minha força, os valores eram da minha empresa, vinha também junto com os meus valores. E se lá, né, os meus clientes estavam ferindo os meus valores, de certa forma também ia adoecer, sabe? E a empresa não iria prosperar, que chegou um pouco que até ela manteve assim um faturamento e não andava, sabe? Algo que estava lá em cima, de repente fez isso aqui e estabilizou ali. Então é muito nesse sistêmico, né? Dessa força, onde que tá essa força e entender também a nossa essência, aquilo que faz sentido. Né? Eu estava semana passada mesmo conversando com um cliente num atendimento e aí eu fiz essa pergunta para ele, né? Quais eram os valores dele e que ele estava em conflito com empreender, justamente nesse empreender. E aí, olha que interessante, porque ele entrou numa proposta, né, de empreender, de fazer parte de um negócio, que o negócio era noturno. E aí, ele nunca se viu trabalhando de noite, totalmente, e de final de semana. E aí, ele tava num conflito muito grande. E aí, eu disse pra ele assim, bom, tu está disposto, né, por um período, andar pra que isso flua e tudo? E aí, ele disse assim, eu não sei se eu quero pagar esse preço. E aonde que eu quero chegar também, essa empresa, ela não estava prosperando, ela estava estagnada. Porque ele veio com a queixa que essa empresa estava estagnada, né? Então, isso é muito sistêmico, porque é a força, o lugar, a gente precisa estar caminhando, né? Esse é o primeiro ponto, assim, sistêmico que eu vejo, justamente, né? Quando decide empreender, quando tem esse CNPJ, tem essa clareza, né? O para que ele existe, quais são esses valores, né? Qual é a cultura, qual é a essência, qual é o diferencial. Hoje a gente vive numa época que todo mundo quer copiar, né? Não dá certo, já sabe. Se tu for copiar, não dá certo. Isso não dá certo. Então, é justamente a gente buscar aquela nossa autenticidade. E eu vejo hoje, pra mim, assim, na minha trajetória, tudo aquilo que eu fiz, que eu criei, que veio de dentro de mim, deu certo, fluiu. E é assim. E a gente vê muito isso dentro da gestão, a gente trabalhando com gestão estratégica, com gestão financeira, gestão de processos, a gente vê o quanto, às vezes, não é uma resolução administrativa. Não é isso que vai fazer a empresa prosperar. É um emaranhado que precisa se abrir, né? Que precisa se desfazer para que a empresa tenha uma fluidez diferente. Então, não são técnicas necessariamente, não são estratégias que vão fazer aquela empresa ter os resultados que ela está almejando, e sim olhar para si, olhar para o interno do dono. E muitas vezes quando a gente chega, eu abordo muito isso com os meus clientes, com empreendedores que eu converso, e num primeiro momento é até tipo assim, tá, tu quer falar da minha vida, eu quero falar da minha empresa, né? Mas está correlacionado. E a gente tem que olhar para isso, como tu disse assim, ó, a empresa, ela é a nossa cara. Né? Ela é a nossa essência, ela é os nossos valores. Então, se a gente estiver em conflito conosco, né, com a gente mesmo, em relação àquilo, não vai ter uma fluidez. Não vai ser um funcionário que vai fazer um milagre, não vai ser um consultor que vai fazer milagre, não vai ser ninguém. Só você, enquanto dono, vai conseguir sair desse emaranhado, né? E algo bem importante, que aí a gente vai entrando nesse sistêmico, né, que vai trazendo as nossas crenças, que vão trazendo os nossos padrões. Então, a minha essência dentro de mim, que nem eu falei, né? Eu sou uma mulher que tem muita coragem mesmo, né? Eu encaro, eu meto a cara e vou, assim, né? O meu esposo ainda diz, assim, né? Que, nossa, a Andrea é como se não tem tempo ruim, né? Ela vai lá e faz. Realmente. Mas eu não desisto fácil, sabe? Eu não desisto mesmo. Eu tenho uma resiliência muito forte.
Mas ao longo desse empreender, ao longo da minha trajetória, eu tive que romper muitos padrões. Porque a gente traz muitos padrões e isso impacta na nossa empresa. Por exemplo, padrões de faturamento, né? Eu tive que romper padrões de faturamento quando eu percebi que eu estava num faturamento que estava estabilizado e aí eu não conseguia ultrapassar aquela bolha, sabe? O termostato, não conseguia. Vinha, chegava ali e parava. Chegava ali e parava, né? E nossa, aí tu vai ver, aí quando eu parei pra olhar o sistêmico, o lado sistêmico, olhando pra trás, pros meus ancestrais, olhando pros meus pais, né, e pra todo mundo, era a média padrão da família. Então ali é um romper, né, é um romper. Quando eu fui realmente passar pelo meu processo de cura do meu feminino, né, e olhar para mim enquanto mulher e acessar isso que hoje, né, eu digo que eu transformei a minha maior dor na minha maior força, que hoje eu trabalho com mulheres, né, eu impulsiono mulheres, mas quando eu fui realmente olhar para isso, eu me deparei também que as mulheres da minha família eram mulheres feridas. Que eu sou a primeira mulher de fato a compartilhar a minha história. Que muitas olhando para minhas tias, olhando para minha própria mãe, né? Olhando, tem dificuldade de se expor, tem dificuldade de falar. Tenho mulheres da minha família que são excelentes profissionais, sabe? Maravilhosas, mas que não conseguem falar de si. Então isso é romper. E hoje não importa o tamanho da empresa, seja o MEI e seja lá a multi, né? Não importa o tamanho da empresa, mas o que conecta é a história da empresa. E a história da empresa vem do dono. Vem daquele CPF que transformou num CNPJ e tudo é história. E são histórias que conectam, né? Então, quando a gente olha o empreender e a gente consegue unir, sabe? A história daquele empreendedor, daquela pessoa, junto com aquele negócio, parece que fortalece. Isso, e daí depois que tu olhar isso, que tu fortalecer, aí que entra os parâmetros de administração, de gestão, para alavancar o negócio. É que isso tá muito ligado também com o propósito. Exato. E, Andréia, numa sociedade onde a gente tem tantas mulheres em liderança, tantas mulheres que são CEO, que são proprietárias, como que tu percebe esse feminino doído, né, ferido, como isso vem impactando nessa gestão, nessa administração, nessa sociedade que a gente vive hoje, que a mulher, né, se empoderou para ter essa liberdade profissional, mas, enfim, como é que tá esse feminino hoje? Vou começar respondendo um pouquinho mais atrás, tá? O que acontece? A nossa geração de hoje, né, a mulher atual de hoje, ela vem de uma geração onde esse feminino foi ferido. E onde nós ocupamos um lugar de competitividade com o masculino. Porque hoje, se vocês pararem para pensar, o que a sociedade está pregando e o que a maioria das pessoas acreditam, que o poder, a força, está no fazer e não no ser. Então, você criou a cultura e isso vem lá desde a Revolução Industrial. Onde quando a gente foi para o mercado de trabalho, onde realmente buscou isso, a gente quis se igualar aos homens. E aí a gente buscou essa competitividade de fazer. E aí o quê? Então, para eu provar o meu valor, eu tenho que dar conta da casa, dos filhos, do marido e do trabalho. Porque aí eu sou boa o suficiente, eu sou mega power mulher, né? E eu posso seguir. Só que o que acontece? Essa mulher, ela se perdeu da essência dela, ela perdeu o feminino. Então hoje nós estamos vivendo uma era de mulheres que estão exaustas, que estão cansadas, que estão perdidas dentro dela mesmo. Por quê? Porque não tem mais um equilíbrio. E é o que eu digo assim, eu sou uma mulher hoje que eu tenho uma agenda bem corrida mesmo, né? Que eu tenho muitas atividades e tudo, mas eu busco no decorrer do dia colocar momentos para este feminino.
É isso que eu ia contribuir. O feminino, pra quem tá nos escutando, não é ligado à aparência feminina, Não. né? A colocar um batom, a pintar unha, enfim. Mas ao comportamento Ao comportamento. feminino, Porque né? o que é o feminino? O feminino é o acolhimento, é o receber, é o descansar, é o relaxar. Então, hoje, olha só, uma pergunta aqui, né? Hoje, as mulheres, nós temos muito mais recursos. Por exemplo, vou olhar dentro da nossa casa. A gente tem lá a máquina de lavar roupa, a gente tem o micro-ondas, a gente tem muito mais recursos do que a nossa avó. Só que hoje nós estamos muito mais exaustas, mentalmente cansadas, do que as nossas avós. Elas tinham muito mais atividades e elas não tinham tanto esse cansaço que a gente tem hoje. E por quê? Por que desse cansaço? Porque hoje a gente não se permite a descansar. Ah, Andréia, mas eu me permito a descansar. Talvez o teu corpo físico. Porque tu senta lá, né? Às vezes, tu pode até sentar pra assistir uma série, tu senta lá e quando vê, tua mente... A série tá passando lá, mas a tua mente tá lá. Então, isso acontece muito, né? E esse descansar de fato, que esse é o feminino, é o acolhimento, é o realmente eu sentir. A mulher atual, ela deixou de sentir o corpo. Ela tá muito nesse cabeção aqui. Então, o corpo, ele começa a falar e ela não escuta o corpo. Aí vai para o medicamento, vai para outras coisas, foge, o corpo tá apresentando algo bem sistêmico, né? Tudo que é sintoma, tudo que é sinal que o corpo começa a apresentar, ele tá mostrando uma desordem. Qualquer dorzinha que a gente tem, né? Vamos dizer assim, ai, começa uma dorzinha de cabeça hoje, tá, né? Aí não dou tanta bola. Aí amanhã é de novo. Aí passa 2 dias de novo. Isso aqui é o quê? É um sinal dizendo assim, Andréia, atenção, algo na tua vida está em desordem. Então isso também é sistêmico. Porque os sinais, sintomas que acontecem no nosso corpo são para nos mostrar essa desordem. Então, esta mulher que hoje está ocupando esse cargo, e que bom, eu digo assim, a gente não precisa mais competir. A gente já é a maioria. Alcançou, né? Já somos a maioria nas universidades, no trabalho, na sociedade, já somos. Então, a gente não precisa mais competir, a gente não precisa mais guerrilhar, né? Então, o tempo da guerra acabou, o tempo da competição acabou. A gente precisa o quê? Se encontrar e encontrar o nosso valor. Por quê? Porque essa mulher, ela pode ocupar qualquer cargo, ela pode ser quem ela quiser ser, mas desde que ela esteja conectada com a essência dela. Desde que aquilo venha de dentro, sabe? Desde que ela consiga buscar esse equilíbrio. Porque às vezes eu vejo isso com as minhas alunas. Tu pergunta pra elas o que é importante, aí vem assim a família. Aí eu pergunto, tá, mas tu tá tendo tempo com a família? Ai, nem tanto, eu queria ter mais tempo com meus filhos. Tá entendendo? Então é tipo esse preço que às vezes, sabe? É um preço que custa caro. Custa caro. E às vezes tu pode empreender, tu pode ser mãe, tu pode ser esposa. Porque também vem uma outra coisa que é sistêmica, né? Não sistêmica e também com crenças. Nós fomos criadas ouvindo ou. Ou tu come isso ou tu come aquilo. Ou tu faz isso ou tu faz aquilo. Então dentro de nós é muito ou. E hoje eu vejo essa questão na mulher hoje. Ou é a família ou é o trabalho. Ou é a saúde ou é o trabalho. Ou é ou. E eu trago outro ponto, além do ou, que eu acho que não é sobre poder, é sobre querer, sabe? Por muito tempo, eu fiquei, me achando um pouco, com um pensamento um pouco diferente de algumas mulheres. Eu pensava, gente, eu sou mulher, como é que eu não defendo tanto isso? Né, de alguns tipos de posicionamento sobre isso lá, muito, inclusive, 2019, 18, 17, enfim, era pauta. Nas viagens, que eu dizia muito assim, Fabrínia, eu não me conecto dessa maneira, eu não sei, só que eu não sei explicar. E daí eu comecei a estudar a visão sistêmica, essa questão sistêmica da vida. E aí eu lembro nitidamente no dia que eu disse pra Fabrínia, agora eu entendi. É que eu não tenho que guerrilhar sobre o poder. Pra mim faz sentido o que eu quero. E eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero conquistar isso, eu quero ter aquilo.
é o que faz sentido pra mim. Mas não é sobre eu ser melhor ou pior que o homem, ou, sabe? Porque isso não fazia muito sentido na minha cabeça. E eu não conseguia me expressar por falta de conhecimento. Aí quando dizem, né, que o conhecimento liberta, é sobre isso. E isso é um momento que marcou muito na minha vida, porque foi quando eu comecei a entender aquilo que fazia tanto sentido dentro de mim e eu não conseguia expressar, porque pra mim todo mundo, não, a mulher tem que ser isso, a mulher tem que ser aquilo, ela pode estar onde ela... Sim, ela pode, né, mas ela tem que saber se ela quer. Exato. Então, eu acho que é a gente olhar pra isso, sabe? Porque quando a gente quer alguma coisa, quando faz sentido pra gente, a gente trilha um caminho mais leve. E aí a leveza é sobre o nosso feminino. Exato, Andy, porque assim, ó, se vem de dentro, se vem da essência, flui. Exatamente. Agora, se vem de fora, né, vai ser pesado, não vai. Então, por exemplo, se eu quero... E esse querer pelo poder, por trás disso é uma dor. Isso, Por trás disso é uma dor. Tem que ser o querer da essência, da alma, daquilo que realmente faz sentido, né? Exato. Então, por exemplo, eu era uma mulher muito ferida, né? Então, eu tinha a ferida muito forte da rejeição. Então, a mulher que passou pela ferida, a menina, né, que passou pela ferida da rejeição, ela tem uma necessidade, enquanto mulher, depois quando é adulta, de ser vista, de ser reconhecida. E então, tudo que ela faz para ser vista, para ser reconhecida. E aí, muitas vezes, essa mulher, no empreender, ela tem dificuldade de cobrar, de se posicionar. Por quê? Porque se dentro dela ela tá ferida e o que prevalece para ela é este reconhecimento, então ela sempre vem essa projeção assim, né? Bom, se eu cobrar, não, ele pode achar muito caro, então eu baixo o valor para ele fechar o produto, né? E eu sou reconhecida, sou vista. A mesma coisa não consegue se posicionar. Por quê? Porque se eu falar um não, eu vou desagradar, eu não vou ser a boazinha, né? Não vou ser agradável. Então, muitas vezes, quando a gente tá muito ferida, isso também impacta no nosso negócio. Também não deixa fluir, né? Então... E eu digo que esse feminino, uma mulher, né, que tá conectada com esse feminino, o negócio flui muito mais, porque assim, o magnetismo é o feminino. Então você fala muito, né, atrair clientes, nós temos que atrair clientes, né? A atração de clientes é através do feminino. E é bom a gente colocar aqui, Andréia, que esse feminino, ou masculino, não é sobre mulher, o homem, né? Exato. É sobre... a energia feminina, a energia masculina. Todos nós temos energias femininas e masculinas, né? Os homens têm o feminino. E a mulher tem o masculino. Isso. E tem momentos na nossa vida que a gente vai precisar ligar o tratorzão, né, mulherada? A Andréia fala muito, até... Eu tava desconfiada que ela não tinha falado ainda do tratorzão. A gente tem que ligar o nosso tratorzão e... né, prevalecer na energia masculina para que algumas coisas aconteçam, né? Isso faz parte. Mas é como a Andréia disse antes, é importante a gente colocar no nosso dia momentos que nos tragam e nos conectem com o nosso feminino, né? Assim como um homem vai precisar em alguns momentos também usar mais da energia feminina para determinadas coisas e tá tudo bem, né? Mas, volto a dizer, é aquilo que a gente precisa perceber. Exato. Né? Tu disse também sobre o sentir o corpo, sobre perceber. A gente precisa entender a nossa essência, perceber o que faz sentido, o que a gente quer, né? Para que a gente consiga ter os resultados. Porque senão a gente entra numa pressão e daí nada flui, nada acontece porque eu preciso fazer isso, porque eu preciso, né? E tá tentando resolver esse problema de não ter e de buscar ajuda de forma errada, porque tá contratando talvez uma assessoria, tá contratando mais um funcionário, tá fazendo mais um curso. Mas tá terceirizando, né? Exato. Aí tu trouxe uma palavra aqui que é muito bonita. E, Andréia, nessa inversão de papéis que a gente vive hoje, como tu entende que uma mulher com seu feminino ferido, o que ela atrai dentro do seu negócio? Ela atrai pessoas, esse magnetismo também vai atrair pessoas, né, que estão invertidas nesses papéis. Como que tu enxerga essa dinâmica dentro da empresa, das empresas hoje? Vou responder contando um pouquinho sobre mim. A Andréia lá atrás, que tinha um feminino ferido, atraía pessoas semelhantes a ela, né? E justamente pessoas feridas. Então, a mulher que tá com o feminino ferido, ela tá vivendo numa escassez. E quando eu falo escassez aqui, eu não tô falando só escassez financeira.
escassez de mentalidade mesmo, falta de merecimento, falta de prosperidade, né? Falta de olhar. Então, o que acontece? Essa mulher acaba atraindo aqueles clientes, né, que dão trabalho, que reclamam, que tu faz tudo e some, né? E que tu trabalha e não vê o dinheiro muitas vezes. Então, é isso que eu vejo, assim, hoje, eu digo assim, hoje eu sigo, eu trabalho, mas eu tenho a sensação que eu trabalho muito menos do que lá atrás. E, de fato, em termos de horas, eu trabalho mesmo, porque eu já fui aquela mulher que ia dormir 2 horas da manhã, 5 horas eu tava acordando, sabe? Então, mas que flui muito mais. Tem essa fluidez, sabe? Flui e é gostoso. Tu chega no final do dia, muitas vezes, não que eu não chegue cansada, porque é até natural a gente chegar no final do dia cansada depois de um dia. Por isso que a gente precisa dormir, né? Que é restaurador. Mas com aquela sensação de realização. A mulher ferida, que tem o feminino ferido, ela chega no final do dia e ela tá sempre insatisfeita e se cobrando. Eu acho que eu poderia ter feito mais, eu acho que eu poderia ter feito, sabe? Sempre com um chicote. Nunca é o suficiente. Então ela não consegue realmente sentir a gratidão. Pode ser que a mulher diga, mas eu sou muito grata. Não. Eu digo hoje, né? Quando eu passei pelo processo, as minhas alunas, eu vejo assim, que quando a gente se conecta com esse feminino, aí a gente acessa a gratidão, aí a gente acessa esse amor, porque esse amor é feminino, essa gratidão é feminina, e a gente consegue olhar que tá tudo bem, eu poderia ter feito isso, mas eu fiz isso, e eu me sinto feliz, eu me sinto realizada. Se preenche com aquilo. Se preenche. Realização é feminino. E hoje a gente vê a maioria das mulheres insatisfeitas. Não se sente realizadas. E aí é uma questão desse feminino mesmo. E é importante também, eu acho, dentro disso, Andréia, a gente entender o momento, né? Acho que vai ter momentos em que... Eu vejo por mim, assim, eu tenho uma empresa há quase 6 anos. É natural que nos primeiros anos, que nos primeiros momentos, em que alguns dias... que tenha que olhar para aquilo e fazer acontecer, porque senão não vai acontecer. Se eu não fizer, efetivamente não vai acontecer. Então a gente precisa entender esse momento. Agora, óbvio, eu não tenho filho, eu tô num outro momento. Agora, daqui a pouco, quando mudar isso, vai mudar também o meu objetivo, o meu querer, o meu sonho. Então é importante a gente entender o nosso lugar de mulher, entender pra frente o que a gente quer, o que a gente almeja. Porque daí esse cansaço, ele tem um objetivo. E daí tu chega no final do dia alinhado com aquilo. Tipo, eu tô cansada, eu tô estressada, foi um dia turbulento, que a gente sabe que no empreender tem muito disso. Mas tu sabe que lá na frente tem um propósito, que é pra te alcançar um objetivo, tu tá visando aquilo. E eu acho que quando a gente não tem esse objetivo, quando a gente não olha pra frente, que a gente tá com o nosso feminino tão adormecido que a gente não consegue, a gente tá fazendo por alguém e não pela gente... esse cansaço ele é mais exaustivo, né? Muito, muito. Que, na verdade, ele, a longo prazo, leva a doença, né? Essa mulher, ela adoece. É isso que acontece. Então, algo bem importante, assim, que eu gosto de falar, nós precisamos do masculino. Eu falo para minhas alunas e tudo, eu potencializo essa questão do feminino, né? Que é o que traz. Porque, na verdade, o feminino é a porta. O feminino, a gente se conecta com o feminino e depois a gente olha para o masculino saudável. Então, assim, não é um objetivo nosso, só ficar lá no feminino. Até porque eu digo assim, se tu ficar só no teu feminino, tu não age. Porque a ação, a execução, a meta, o foco, a disciplina é o masculino. E nós, enquanto empreendedoras, nós precisamos, né? Então, só que o quê? É essa dança. É essa dança nesse feminino. É o que eu digo assim, hoje eu não abro mão de eu acordar de manhã, fazer a minha higiene, fazer a minha oração e tomar café da manhã com meu marido. Né? Eu não abro mão, porque eu sei que isso é importante pra mim, eu sei que é um momento de casal e eu sei que é um momento de mulher, desse feminino, pra que eu realmente vá nesse dia, sabe? Então, assim, começar o dia de manhã assim, né? Não vou dizer que um dia lá que outro, sim, né? Esporadicamente, mas é isso que é importante pra mim. E esse começar
flui de uma maneira. Agora, o que acontece hoje? Hoje as mulheres acordam já, né, ligando no tratorzão, que nem eu digo, tem que fazer isso, fazer 1000 coisas, e nem sequer muitas vezes para tomar um café da manhã tranquilo. Muitas vezes come de pé, muitas vezes pega o café, vai indo tomando, sabe? Então, assim, esse autocuidado, esse olhar, esse tempo para si, porque o cuidado com o nosso corpo, o cuidado com a nossa mente, o cuidado com o nosso emocional, esse cuidado é feminino. Então, muitas vezes, né, tava conversando com um grupo de mulheres e aí falando assim, ai não, porque eu sou muito prática, eu gosto das coisas práticas, eu uso essa roupa, né, tipo branco, o preto, o escuro, porque é mais prático. Aí uma disse assim, eu tenho cabelo curto porque é mais prático. Então, a praticidade é masculina. E aí a pergunta que eu fiz pra elas, eu disse assim, pois é, será que tu não tá no prático pra fugir desse autocuidado? E agora, desculpa, mas eu tomei um soco no estômago. Doeu, hein? Doeu. Porque assim, ó, tá tudo bem a gente ser prática. Eu sou prática, tá entendendo? Nós não tinha falado sobre a praticidade ainda. Eu sou uma mulher prática, objetiva, tá? Eu acho que tá tudo certo, mas a gente tem que pensar em relação ao nosso autocuidado. A questão que eu tô trazendo aqui não é lá na empresa, eu tô trazendo no nosso autocuidado. Porque aí a gente quer tirar tempo, o tempo nosso, sabe? Pra fazer outra coisa. E aí a gente acaba deixando esse autocuidado. As minhas alunas lá, né, do Sou Plena, da mentoria, a gente tem checklist semanal, né? E aí essa semana eu disse pra elas, eu quero que vocês façam algo pro autocuidado do rosto de vocês. Né? E aí eu recebi assim, nossa, André, eu fui passar rímel, eu fui passar, né? E aí eu me borrei e tal, não deu. Por quê? Porque fazia tanto tempo que não passava. Aí eu perguntei assim, tá, mas e como que foi ontem tu usar, né, o rímel, passar o pó? Ai, eu gostei, já quis fazer uma maquiagem completa. Então, olha que coisa linda isso, porque assim, é a mulher, a essência dela, ela quer estar maquiada. Mas por essa praticidade do dia a dia, eu vou deixando. E eu acho que aí a gente pode trazer um outro gancho para clareza, né? O quanto é importante a gente ter clareza do que faz sentido pra gente. Exato. Né? Como tu disse, pra ti é importante tomar o café da manhã com teu marido pra começar o dia. E, gente, isso não é uma regra, né? Que tem que tomar café da manhã, que tu vai ser feminina, não é sobre isso. Não! Né? É o que faz sentido para a Andrea. Então, eu acho que dá pra gente deixar aqui um questionamento pra todas as mulheres que estão nos ouvindo sobre o que faz sentido pra ti, na tua vida, o que tu gosta de fazer, né? O que faz tanto tempo que tu não faz, mas que tu gostava, que te tirava um sorriso do rosto de maneira leve, que vinha da alma, né? A gente, hoje de manhã eu acordei super, com uma disposição super diferente, assim, super animada. Geralmente eu acordo assim, mas tipo assim, hoje eu me senti diferente. Lá pelo meio da manhã, eu fazendo minhas coisas, né, trabalhando e tal. Eu disse, já sei, é porque eu vou gravar podcast. Porque eu adoro fazer isso, né? A gente sabe, e a gente tava com saudade, fazia tempo que a gente não gravava. E daí eu me dei conta. E o que é isso? É no meio de estar fazendo as minhas atividades profissionais, conseguir ter a percepção do que faz sentido pra mim. Então, né, eu consegui perceber o meu corpo, por que eu estava eufórica, por que estava acontecendo, né? Então, é a gente conseguir parar e se observar e se entender e ter clareza do que a gente gosta. Então, por mais que seja uma ferramenta também de trabalho para nós gravar o podcast, né, que querendo ou não nos posiciona, traz, né, a gente traz coisas, assuntos de negócio, de empreendedorismo, que é o que a gente fala e a gente trabalha, mas, na verdade, é uma questão, uma coisa muito boa da gente fazer, né? Foi muito leve. E vem muito ao encontro, que são escolhas. E essa escolha é muito leve. E essa inversão de papéis que a gente tá falando torna tudo muito mais pesado. Então, se tu... Por mim, e falando muito da minha experiência, se tu tá agindo muito no teu masculino, tomar o café da manhã não vai fazer diferença nenhuma. Não. Se aquilo não fizer sentido... Não vai fazer diferença nenhuma, mas eu acredito que a gente tem que trazer esse questionamento de entender como que nós estamos nos comportando e que papel nós estamos desempenhando. E o cuidado tem que ser com a gente também. Isso. E a gente tem que perceber isso. Não é ninguém que vai nos contar, gente, o que a gente tem que fazer. É isso que eu tô dizendo, trazendo essa questão, esse depoimento de hoje de manhã, porque é simplesmente perceber. Perceber o que a minha alma está falando, perceber o que a minha essência está dizendo, entende? E entender. Não é que eu todo dia vou gravar podcast porque eu gosto. Não.
Mas é saber que isso, em alguns momentos, me faz muito bem. E aí, Andy, olha só que interessante. A gente vive num mundo imediatista. Exato. Onde as pessoas não têm paciência. E na mulher tá faltando muita paciência. Então, o que acontece? Esse perceber, esse sentir, requer um autoconhecimento, né? Hoje tu consegue perceber e trazer mais essa consciência porque tu tá nessa constante, nesse caminho. Mas quem tá aí com o tratorzão, agora tem que perceber. Perceber o quê? Sentir o quê? Esse assunto nem faz sentido muitas vezes, né? Porque tá tão desconexo da realidade com que se vive. Exato. E aí, o que acontece? Aí a pessoa, ela quer buscar uma resposta. Porque o que tu gosta, o que faz sentido pra ti, tá aqui dentro. Só que tu encontrar essa resposta requer tempo, requer autoconhecimento. E às vezes tu não tá disposta a realmente pagar esse preço do tempo. De tu tirar esse tempo e olhar, né? Porque Ou testar. Fazer coisas Exato. pra testar e sentir, né? Porque é o que nem eu digo assim, ó, não é que tem que tomar café da manhã e não é que tem que se maquiar. Mas o que eu digo lá pras alunas, né? Faça pelo menos 3 dias pra ver se faz sentido para ti. Porque pode ser que tu faça e diz assim, não, isso não faz sentido e eu não quero. E tá tudo certo, porque tu não é obrigada a nada, não é isso. Mas quanta coisa que nós mulheres, a gente deixou de fazer, que faz parte da nossa essência, nosso sentido, por este mundo acelerado. Eu ouvi semana passada de uma mulher que ela ouviu a palestra minha, né, que eu dei uma palestra, e ela veio no final e disse assim, André, olha que interessante, as minhas 2 avós, ela saiu com a bolsinha delas, né, com a bolsa dela, dentro da bolsa dela tinha sempre o batom e o pó pra retocar, e elas me ensinaram isso, as 2 avós. Percebe que as nossas avós, aí eu olhei assim, nossa, é verdade, as nossas avós faziam isso. Não sei se é a voz de vocês, né? Mas eu olhei pra mim. Faziam isso, né? Não que a gente não faça do batom, mas parece que a gente passa meio batido isso hoje. Não a gente sei. nem lembra, né? Na correria do lembra. dia que tem que retocar. Que tem que retocar, a gente passa e nem lembra. E aí eu disse assim, olha só que interessante, porque elas tinham esse autocuidado muito forte, as nossas avós, elas tinham isso. E nós, você perdeu um pouco. Então, é essa questão, sabe? E aí, quando tu tem o autoconhecimento, quando tu se conhece, tu entende, tem essa clareza que a gente tá falando, tu consegue perceber as coisas mais no dia a dia, mais fáceis, né? E até quando tem pessoas que se conhecem. Tem uma questão minha e da Fabrina, a gente é amiga há muito tempo, e a Fabrina, ela ama tomar café da manhã, né? Sempre gostou, e é um ritual, e bem como tu falou, eu nunca fui muito ligada. Eu, tipo assim, eu gosto, não sabe, eu não vou fazer nada, sabe? Tipo assim, uma coisa a mais. Agora, no dia a dia, eu não tomo, eu não tenho fome, não quero, não tô afim. E a Fabrina tem esse tal. Daí, agora, um tempo atrás, ela me disse assim, não tô nem tomando café da manhã, não sei o que, eu não quero mais, não sei o que. Parei de gostar. Eu falei, não parou, não pode parar de gostar. Eu disse, vai olhar pra isso, porque tem alguma coisa falando através da falta de vontade do café. Isso não é sobre podcast. Não, é porque realmente tem coisas que fazem... vamos lá. A Índia comentou, né, que a gente sempre teve pensamentos muito diferentes. Eu já era aquela feminista, vão queimar sutiã, porque tem que ser igual. Com o tempo e com o autoconhecimento e constelando, eu fui entendendo que as coisas não funcionam bem assim e que estar no meu papel facilita muito e faz muito sentido. Mas realmente esse processo não é fácil. Hoje eu tenho, por exemplo, pessoas da minha família que eu converso e digo, meu Deus, como é que pode? Mas só que eu agia daquela maneira 150%. Então realmente é muito do se perceber. E é como a Índia falou, se tem hábitos, e se permitir, exato. E se tem hábitos do dia a dia ali que tu... Agora do batom, vocês falando e eu... Isso me bateu muito forte. Porque eu passo, mas eu não sou aquela pessoa de ter 10 cores de batom. Eu tenho nude porque tem que passar o nude. Vou começar a passar batom todo dia. E se observa. Isso aí. Né? É porque é importante assim, ó. Pode ser que tu passa todo dia e que, tipo, não gostei. Tá tudo bem. Porque é buscar a autenticidade. Isso. Buscar a autenticidade. Quem somos, né? Então, tipo... a Andrea sempre vai estar de unha vermelha e batom vermelho. Porque isso é lá da minha menina. Desde quando eu comecei a pintar as unhas, né? Era vermelho e muito da minha mãe.
né? E aí eu comecei, e eu gostei, eu até pintei de outras cores, sabe? Mas eu não gostava. Toda vez que eu pintava de um nude, de uma coisa, eu não gostava. E até que eu entendi assim, ó, não, isso é meu. E é assim. Então, e a gente ir fazendo, porque não é para os outros, é para nós. E aí foi muito engraçado, porque teve aquele boom ali na pandemia do digital, né? E aí, muito assim, mulheres no digital, empreender no digital, mentoras de mulheres e tal. E aí foi aquele boom, assim, que aí a mulher tem que ter o batom vermelho, a unha vermelha e tal, né? E aí o André, o meu esposo, ainda falou assim, ó, pô, isso já faz parte da tua essência, né? Tu não precisa. Tá no teu momento. E aí eu lembro que eu fiz até um curso, que aí essa mentora, ela falava, não, pra te ter autoridade tem que estar com batom vermelho, tem que estar com unha vermelha. E eu pensava assim, isso não vai dar certo, isso vai dar ruim, né? Eu pensei assim, isso vai dar ruim. Dito e feito, porque aí tava todo mundo lá com batom vermelho, unha vermelha, que não se sentia bem. Aí ia fazer uma live, eu lembro, sabe, de uma imagem de uma mulher fazendo uma live lá, e ela não tava bem, porque tava com aquele batom. Era nítido, sabe, tu vendo. E aí a gente vê, muitas vezes você não fala assim, eu acho lindo isso nos outros, mas em mim eu não gosto. Nossa, não, vem muito isso. Veio muito... muito em mim agora essa ficha, assim, e tá tudo bem. Porque realmente, em mim eu não gosto, mas isso não quer dizer que eu acho bonito. Né? É só porque em mim não faz sentido, em mim eu não gosto, Aí né? vem, Então... a gente começou a falar no início do episódio, a questão da autenticidade. Hoje é muito fácil ser copiado e copiável. Rotular, né? Se tu usar o batom vermelho, se tu usar a unha vermelha, se tu tomar o café, tu vai ser feminino. Não, né, gente? Não, ler o livro X, se tu... tu não vai chegar lá porque não faz parte de ti. Então tem que olhar pra isso. E isso, tudo que é cópia, tudo que não é autêntico perde força. Porque não no tem meu constância, lugar, né? No meu lugar eu sou Também, mais forte. Exatamente isso, né? E aí acontece, então isso é muito sistêmico também, né? Porque a gente precisa entender qual é o nosso lugar. Então, qual é o nosso lugar, qual é o nosso pra quê, sabe? Qual é a nossa missão. E algo que é muito sistêmico. Quando a gente consegue olhar para as nossas dores e transformar elas, curar elas, né? Ressignificar elas e usar elas a nosso favor, ou seja, transformar elas na maior força, isso, boom, sabe? É como se explode, assim, sabe? Se torna... Porque aí tu ocupa o teu lugar. Então, é entender. Não importa a área que você esteja, mas tu teve dores, tu teve crenças, tu teve padrões. Quando tu olha para aquilo, tu ressignifica, tu traz força. E aí tu vai olhar para aquilo, para aquela força e vai dizer assim, agora, como que eu posso usar essa força no meu negócio, no meu empreender? Isso aí, André, e puxando esse gancho e já indo pro final, porque nosso tempo tá se esgotando, a gente falou Felizmente. que passava voando. Vamos conversar um pouquinho e traz para nós o teu conhecimento sobre o masculino e o feminino dentro das empresas. O que é importante? Isso serve tanto para homem quanto para mulher, mas o que é importante dentro desse feminino, desse masculino que a gente olha dentro das empresas? Então, né, como tu falaste antes, né, Índio, todo mundo tem esse feminino, tem esse masculino, tanto os homens quanto as mulheres, né? Então, o feminino, ele vai ficar com essa parte do relacionamento, do acolhimento, do magnetismo, né? Vamos pensar assim, ó, é o feminino que magnetiza, que atrai esse cliente. Quem vende lá, o vender, é o masculino. Então, esse feminino, ele vai se preocupar mesmo com essa parte do acolhimento dessa empresa, do cliente se sentir bem, né, de passar algo único dentro do cliente. E o masculino, ele vem para a estrutura, para a ordem, organização, processo, tudo isso é masculino. A meta, a ação, a execução, o resultado, isso é masculino. Então a gente precisa dançar muito. Muitas vezes a gente vê no mundo de hoje, porque todo mundo quer resultado, né? Quer faturamento. E tudo mais. E aí fica muito nesse masculino. Justamente nesse masculino, sabe? Eu tenho que gerar resultado, meta. Muitas vezes, muito empreendedores, né? Empreendedoras com a sua equipe lá, meta. E aí o que precisa para aquela equipe, às vezes? Relaxar.
sabe? Precisa desse feminino. Então, às vezes, até os treinamentos são treinamentos muito nesse masculino. Então, tem esse treinamento também nesse feminino. Que é a Porque dança que tu falou, né? a dança, porque o feminino vai trazer dentro da empresa, vai trazer a leveza, vai trazer a fluidez, sabe? É o feminino que traz essa leveza, que traz essa fluidez. É o feminino que traz a prosperidade, a abundância, né? Então tem isso, né? Esse cliente, ele vem através do feminino. Então isso também tem que ficar muito claro, porque se eu fico... É a mesma coisa, isso também é bem sistêmico. Se eu fico olhando para o cliente antes de querer criar um relacionamento com esse cliente, mas eu miro no cifrão, né? Vamos dizer assim, o que eu quero vender para ele, já perdeu. Não tem longevidade, né? Não, porque o que acontece? O dinheiro, ele é consequência. A venda, ela é consequência desse servir. Então, a gente precisa magnetizar a partir de eu tenho algo que eu posso te ajudar. E eu estou aqui para te ajudar. E aí, isso acaba fluindo, assim. Então, é essa dança. Justamente, eu convido, né, para quem tá assistindo... a olhar para isso, sabe? Dentro da tua empresa, como que tá esse feminino, como que tá esse masculino, sabe? E não importa se você é homem, se você é mulher, mas olha para isso, sabe? Busca isso, porque precisa ter essa dança, sabe? Precisa ter esse equilíbrio, precisa ter essa leveza, porque não pode ser pesado. Algo bem importante e sistêmico. Se tá pesado... o pesado denuncia que algo tá fora de lugar. Ou se você tá fora de lugar, ou se algo ali naquela empresa tá fora de lugar. Então, assim, hoje eu sempre trago isso pra minha vida, sabe? Isso é algo que eu faço, essa autoavaliação muito, né? Tá pesado, para aí. É um sinal que eu tô fora de lugar ou algo não tá fluindo. Então, muitas vezes dentro da empresa, tem colaboradores, sabe? Que tá num processo que tá sendo pesado, o empreender, enfim... é necessário olhar para isso também. E geralmente esse pesado, quando tá pesado, tá fora de lugar, porque não tá nessa dança do masculino e do feminino, ou mesmo, quando tá fora de lugar, tu não está no teu lugar ali dentro da empresa. Porque todos nós temos um lugar dentro daquela empresa. Só que às vezes eu ultrapasso limites. O meu lugar é esse e eu vou lá pro outro, né? Então, e isso também fica pesado. E não flui. É a eterna busca pelo equilíbrio. Total. É um processo fácil? Não. Mas é extremamente necessário. Se parar pra pensar na sua vida, a gente tá aqui mesmo pra buscar equilíbrio. Então, vamos em busca. Vamos em busca. E eu acho que fica aí, né, pra gente finalizar, então, esse convite a todos os empreendedores, né, empreendedoras, que vão em busca desse equilíbrio, que olhem para suas empresas, para os seus negócios, para os seus colaboradores, olhando esse equilíbrio do masculino e do feminino, né? Porque às vezes, como a Andréia disse, a gente está muito focado numa energia masculina ali, né? Fazendo acontecer em meta e não tá fluindo, não tá acontecendo, não tá dando resultado, mas tá planejando, tá fazendo e aquilo tá sofrido, né? Então volta, olha, respira, sai, né? Como eu digo, sai de dentro da empresa, olha de cima, entende, né, o que tá acontecendo e não acha que amanhã vai mudar porque tu entendeu. Aceita o processo, vive o processo, né, que isso vai, consequentemente, trazendo resultados ao longo desse processo, dessa caminhada. Então, Andréia, muito obrigada, tá? A gente te agradece de coração. Era um tema que a gente queria trazer há bastante tempo. Exatamente. E a gente fica muito feliz de te receber aqui no Pode Falar ADM, que para nós é super leve, é super bom, é super gostoso de fazer. A gente realmente ama, né? E estávamos com saudade de fazer. Mas, como eu disse, às vezes não é como a gente quer e a gente precisou desses meses aí por questões profissionais e pessoais pra gente, né, cada uma nas suas atividades pra gente dar conta e tá tudo certo. E hoje a gente retoma, né, e tá muito feliz que esse 13º episódio tá sendo contigo e com esse tema que nos transborda, né? A gente sabe a real importância que tem e ele já mudou com certeza a minha vida, tenho certeza que a vida da Fabrini também, por esse olhar, por esse cuidado. Então, ter parceiras que nem tu para essa jornada é muito importante. Eu espero que o nosso episódio tenha contribuído com tantos empreendedores, porque eu tenho certeza que essa conversa também vai trazer resultados. Exatamente. Agradeço muitíssimamente de coração. Realmente, esse assunto a gente queria trazer há muito tempo. Já era uma conversa, mas sempre com aquela... Será que é o momento? Será que a gente está preparada? Será que quem vai nos ouvir também está preparado para receber, né, essa informação? Mas chegou o momento.
Eu espero que quem esteja nos ouvindo também compartilhe esse episódio com aquela pessoa que entende que é importante, porque realmente esse episódio foi uma aula e uma aula de vida. E nessa vida, acredito que a gente tem que ter essa clareza e buscar muito esse equilíbrio, porque temos que fazer e temos que estar em lugares que realmente façam sentido. E realmente o pod é leve, então acredito que o pod é muito feminino. Não é por mulher, que a gente, homem, né? Que a gente tem aí a espumante como o brinde, né? Como simbologia. E te agradeço muito por esse momento, Andréia. A gente tem que ter aí a parte 2, voto pela parte 2, porque acredito que tem muito conteúdo e muito assunto pra gente trazer e pra levar conteúdo pros nossos ouvintes. Eu que agradeço muito o convite. Foi maravilhoso estar aqui com vocês. Foi leve, foi divertido, né? E com certeza isso é muito feminino, né? Porque esse cuidado, o brinde, isso tudo é muito, muito feminino mesmo. E é sobre isso. Algo bem importante para finalizar, né? É importante, assim, a gente ter essa confiança também. E essa confiança é esse feminino, porque quando a gente tá no nosso lugar e a gente confia, a gente também se rende-se a tudo que é, e a tudo que foi, e a tudo que será. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, não é do nosso tempo. Né? Então, quando vocês disseram, a gente ficou afastado e tudo, beleza. Porque isso também, quando eu digo assim, sim, para tudo como é, isso se torna leve. Né? E ter essa confiança também, sabe? Tipo, eu sei o meu lugar, eu sei o pra quê, e a gente vai construindo. E dentro disso, puxando mais um gancho, né? Assim a gente vai indo, finalizando 10 vezes. 10 horas depois. Mas puxando esse gancho do ser leve, né, do estar aqui, por muitas vezes eu e a Fabrini nos mandamos, né? Então, esse podcast tem dono, né? E quem é os donos? E cadê? Sim. Mas a gente, por se conhecer, tanto eu me conhecer quanto a Fabrini se conhecer, e por nós se conhecer entre nós, a gente aceita e respeita o tempo, né? Então, teve momentos que eu tava mais, né, apertada de tempo, outros momentos que a Fabrini, e a gente passando, e tá tudo bem. A gente faz um projeto junto, né? Isso vale para sócios também, por isso que eu quis puxar esse gancho, porque às vezes os sócios precisam entender o momento um do outro, o tempo um do outro, a essência um do outro. Precisa ver se isso faz sentido naquele momento, se aquela conexão faz sentido. Então, e a gente saber respeitar o tempo de cada um. Então, por isso que foi quando tinha que ser, porque a gente respeitou uma a outra, entendeu o nosso momento e entendemos o momento uma da outra. Isso é importante, isso, né? E quando foi pra gente marcar e fazer toda a logística, que tem uma logística por trás, foi tudo muito papo, foi o de se... Até mandei, que coisa linda que tá... E realmente, porque tinha que fluir, fluiu, né? Então, fluiu. Quando estamos no feminino, flui. É isso aí. Uma menina leve. Um brinde, então, nosso feminino. Obrigada, Até o terceiro episódio.